Muito bom dia, ouvintes da Jovem Pan News Jaboticabal. Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias. Agora nessa manhã de sol, tá um calor tremendo. Apesar que aqui dentro o ar tá ligado, né? Graças a Deus, né? Não tá vencendo muito, né? Nós estamos aqui, mas está lotado. Mas obrigado pela sua audiência, ouvinte. E você que irá nos acompanhar no canal YouTube, na segunda-feira é a reprise na Jovem Pan News, a partir das 10 horas da manhã. E a partir de terça-feira, no canal YouTube, sobe depois do meio-dia e você pode acompanhar, tá? Vendo os nossos convidados, enfim, toda a nossa dinâmica aqui, sem edição. Hoje o Matheus ligou cedo para o Lucas, né, que é o nosso operador, não pôde vir. Estimamos melhoras para ele. Tomara que ele esteja acompanhando o programa, né? Pelo menos isso, ao invés de ficar dormindo. O Lucas está aqui, o Andrezão, o André Felipe acompanhando. Bom dia, André Felipe. Muito bom dia a todos. E hoje nós iremos bater um papo com o doutor Luiz Fernando Ungarelli, um respeitado cirurgião plástico de Ribeirão Preto, mas que atua em Jaboticabal também, um grande amigo. Ele está presente todos os meses na revista Intervalo André Maria. E até às 11 horas da manhã. E hoje o programa, a partir de hoje, né, Lucas? Das 10 ao meio-dia. Então esticamos mais meia hora. Daqui a pouco a gente vai esticando até chegar à tarde. Deixa a Rafa ouvir isso que ela vai... E a partir das 11 horas da manhã nós vamos receber o professor Emerson Rodrigo Camargo e o presidente do PEN, o Salvador Moretti. Nós vamos bater um papo com ele sobre a política, a candidatura... a pré-candidatura do professor Emerson, enfim, nós vamos estar debatendo tudo isso. Dentro de instantes, iniciaremos nosso bate-papo com o Dr. Luiz Fernando Ungarelli. Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez.
Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Ruete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 8 minutos. Muito bom dia, doutor Ungarelli. Bom dia, André Felipe. Bom dia, André. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado pelos ouvintes também. E eu espero que tenhamos um programa excelente. Bom, vale lembrar, né? Não, vale ressaltar o CREMESP do doutor, né? Que é 106094 e o RQE 28986 é uma exigência, né, do Conselho. Correto. Que é necessário, né? Precisamos estar mencionando isso para que não haja problema. Bom, doutor, uma pergunta simples, né, que eu acho que os nossos ouvintes têm muito interesse em saber, que é o que compete ao cirurgião plástico, que muita gente às vezes não sabe diferenciar, às vezes, né, não tem muita noção do que compete. A gente faz uma ideia, mas... Ok. Bom, ao cirurgião plástico compete trabalhar com a forma do corpo, seja a forma normal para buscar alguma coisa melhor ou a forma defeituosa restaurando-a. E o nosso material de trabalho são os tecidos de revestimento do corpo, entenda-se, pele, gordura, musculatura e eventualmente os ossos. Tá? Então é isso que o cirurgião plástico faz. Tá, e o que distingue, né? Porque a gente vê, por exemplo, muitas clínicas dermatológicas que fazem procedimento, porque o cirurgião plástico mexe muito com a estética. E nós vemos, né, dermatologistas que oferecem esse serviço estão caminhando mais para o procedimento estético, né, da coisa. Então, o que distingue um cirurgião plástico de um dermatologista? Bom, inicialmente, para responder uma pergunta embutida na sua pergunta, qualquer médico está autorizado a fazer qualquer procedimento médico, independente de especialidade. Isso é uma coisa que no Brasil funciona dessa forma, tá? Desde que o médico arque com as consequências. Mas, o que diferencia o dermatologista do cirurgião plástico? Essencialmente a formação. Assim como outras áreas da medicina, o cirurgião plástico, como o próprio nome diz, ele é um cirurgião, ele tem treinamento cirúrgico para resolver problemas cirúrgicos. Então, dentro da formação do cirurgião plástico, ele tem 2 anos de pré-requisito de cirurgia geral,
Ou seja, é obrigatório a nós, cirurgiões plásticos, conhecer como se faz uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de estômago, intestinos, princípios de cirurgia cardíaca e assim por diante. Então, a nossa formação é essencialmente cirúrgica e nós resolvemos problemas cirúrgicos. Eu vou explicar assim, da dermatologia, a formação deles é clínica, ou seja, eles têm um pré-requisito clínico para fazer, eles tratam mais de problemas que você trata com remédios e faz diagnósticos mais complexos e também fazem pequenas cirurgias. Então, o que é a principal diferença? Dentro de vou pegar um paciente, por exemplo, um paciente com hanseníase, tá? Quem vai tratar a parte clínica do paciente, que o dermatologista, ele mexe com as afecções cutâneas, sejam elas sistêmicas, por exemplo, a hanseníase é uma doença sistêmica, que pega o corpo inteiro, mas ela tem muitas manifestações cutâneas. E o dermatologista é que trata normalmente desse tipo de paciente. Então, por exemplo, um paciente com hanseníase, o dermatologista faz toda a medicação para ele, faz todo o acompanhamento clínico. Suponhamos que por algum motivo, alguma crise hansênica, ele perca um pedaço do nariz ou uma parte de orelha. Quem vai restaurar a forma é o cirurgião plástico, mas quem trata da condição clínica é o dermatologista. Claro que existem áreas de sobreposição, principalmente procedimentos estéticos superficiais, laser, peelings, preenchimentos. Essas áreas são comuns a muitas áreas da medicina. E quem mais faz essas áreas, ou pelo menos quem é recomendado que faça essas áreas, são os dermatologistas e cirurgiões plásticos. Hoje a especialidade de um cirurgião plástico, após a conclusão da medicina, que são 6 anos, depois tem mais a residência, e aí ele já pode fazer a residência na especialidade dele, ou ele tem que fazer a residência e depois especializar, por exemplo, em cirurgião plástico? É dessa última forma que você falou. São 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral. Então, 6 anos de medicina. Presta uma prova de residência para cirurgia geral. Faz 2 anos de cirurgia geral. Presta uma prova de subespecialidade, que aí entram as subespecialidades da cirurgia, dentre as quais a cirurgia plástica é uma. Por exemplo, ele poderia, depois de cirurgia, fazer gastrocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia plástica, proctologia, urologia. Então, no final desse período que ele fizer a especialidade, é que ele está apto para exercer a plástica. No caso da plástica, são 11 anos. 6 de medicina e 5 de residência. 5 anos de residência. Sim, 2 de geral. A pessoa que quer fazer um procedimento, uma cirurgia plástica, que cuidados que ele tem que ter na hora de procurar um especialista? Que dica que o Dr. Ungarelli daria? Porque a gente vê muita coisa na televisão, a gente acha que isso é só filme de terror, né? De chegar, o cara diz que ele tem especialidade em cirurgia plástica, mas na verdade ele não tem. Ele é um clínico geral, mas está ali abocanhando uma fatia do mercado. E aí, a decorrência disso, a gente vê casos aí de deformações irreparáveis até. Que cuidados que a pessoa tem que ter na hora que ele fala, eu preciso procurar um especialista? Olha, os cuidados até são fáceis hoje em dia. Na verdade, os médicos, eles têm muitas vezes títulos na parede, esses títulos não estão lá de brincadeira. Acho que o paciente pode olhar quando ele vai num consultório. Se eventualmente o médico opta por não colocar títulos na parede, mas hoje em dia nós temos a internet, que é uma fonte de informação muito importante. Existem os sítios das sociedades de especialidade. E todos os médicos credenciados em uma determinada especialidade, eles estão tanto no sítio da sociedade de especialidade, quanto no sítio do Conselho Regional e do Federal de Medicina. Então, basta fazer uma pesquisa na internet e verificar se o médico tem as especialidades que ele refere ter. O RQE, por exemplo, meu que foi falado, ele é um registro de qualificação de especialista, que eu tenho esse registro no Conselho Federal de Medicina, no Regional e no Federal, que se alguém me procurar o meu nome no site do Conselho, vai ver que eu estou lá registrado como cirurgião plástico. Quer dizer, para eu fazer esse registro, o Conselho verifica se eu tenho a formação necessária, se eu cumpri a residência, eu tenho um título da Associação Médica Brasileira e assim por diante. Então, basta que o paciente pesquise se o médico tem a graduação que ele realmente fala que tem. O ideal é procurar o conselho, né, André Felipe? Porque se ele procurar, que nem o certificado na parede, legal, o mesmo número, os números, mas a pessoa pode forjar números, carimbo, né? Então, o ideal é procurar o conselho, porque aí tanto o conselho quanto a sociedade da especialidade que ele deseja. Tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá constam todos os cirurgiões plásticos do Brasil, estão lá. Entendi. Todos. Ô, André Felipe, eu acho que isso que ele está falando da especialidade entra até a próxima pergunta, né? Então, porque existe uma área específica que um cirurgião plástico pode se especializar, por exemplo, traumas,
próteses ou outros procedimentos? Sim, existe. Aqui eu acho que temos que diferenciar dois fatores. Tem o âmbito legal, tá, que é o que o conselho define, e tem o âmbito também prático, que é o que o médico mais faz. Tá? Então, dentro do que o conselho define como especialidade, ele define que a cirurgia plástica é uma especialidade médica, né, uma especialidade da cirurgia. E dentro dessa especialidade existem duas áreas de atuação, somente duas, que é o queimados, especialista em queimados, e o especialista em cirurgia crânio-facial, tá? Essas são as duas áreas de atuação, ou que, como na sua pergunta, especialidades que, assim, legalmente ele pode, por exemplo, falar que faz, tá? Que isso é uma definição do conselho, tá? Agora, dentro da cirurgia plástica, a cirurgia plástica ela mexe com todo o revestimento corporal, e eu falei com vocês até às vezes com osso, tá? Então, o que a gente tem? Eu acho que tudo que vocês conseguirem imaginar na cabeça, a gente praticamente mexe. Cabelo, pálpebras, olhos, sobrancelha, orelha, nariz, face, boca, Mas cabelo, dentes. no caso, vamos supor, a pessoa, aquela tragédia que inclusive o Dr. Ivo Pitangui, que é um renomado cirurgião plástico, fez um projeto muito bonito, que as pessoas foram queimadas no circo com a lona, e vamos supor, cai um material inflamável na cabeça e a pessoa perde o cabelo. Vamos supor, uma mulher, que já seria mais traumático. Cabe ao especialista em queimadas ou ao cirurgião responsável por cabeça e crânio? Essa que é a questão. Justamente, o cirurgião de queimados, ele pode saber implantar cabelo e ele pode também não saber implantar cabelo. Ele pode saber tratar a fase aguda da queimadura, ou seja, tratar o paciente naquele momento do trauma, restaurar o trauma, mas às vezes, pelo próprio amplo leque que é tratar queimaduras, que é uma especialidade difícil, ele pode não saber implantar cabelo. Os grandes cirurgiões que implantam cabelo hoje no país, eles só praticamente fazem isso. Tá? Eu acho até, André Felipe, só pegando o gancho dessa pergunta sua, eu faço um paralelo da medicina com o advogado, né? Quando você pega um advogado em São Paulo, ele pode ser especialista tributário no imposto ISS, porque você tem um campo vasto, né? Aqui já não dá para ele se ele for especialista em ISS, ele vai quebrar, porque ele não vai ter clientela para tudo isso. E na cirurgia plástica acontece muito isso. Eu vejo que, pela sua fala, doutor, é importante que a pessoa dialogue com o médico também saiba o seguinte: olha, embora eu seja um cirurgião plástico e contemple todas essas áreas, só que essa especialidade eu não tenho. Por exemplo, implante de cabelo. Com certeza deve ter cirurgiões que ele conhece os procedimentos, mas não é a especialidade dele. Ele não faz um procedimento capilar como ele faria um nariz, uma orelha, um seio. É exatamente isso, tá? Só que o médico ele não pode falar que ele é especialista em implante de cabelo. Ele não pode falar isso. Embora ele não pode falar, por exemplo, na grande mídia. Para o paciente ele pode falar: olha, o meu foco como cirurgia é implante de cabelo, o meu foco como cirurgia é nariz. Ele só não pode pôr isso por escrito. Tá? E, doutor, qual que é o preparo? Porque a gente vê, né, trabalha com... O cirurgião plástico também tem todo aquele glamour, mas também trabalha muito com tragédias, né, problemas, pessoas que sofreram traumas, queimaduras. Qual que é o preparo mental e físico que esse profissional tem que ter? Que um aspirante, um jovem que quer se tornar cirurgião plástico deve ter? Porque, assim, tem que ter muito sangue frio, né, para lidar com esse tipo de coisa. Na verdade, esse preparo, os 2 anos de cirurgia geral são muito importantes para esse preparo também. Tanto o preparo físico, que é o cansaço, é dar plantões, é estender jornada. Às vezes você trabalha, enfim, eu lembro que no meu primeiro ano de residência eu chegava a trabalhar 120, 130 horas por semana. É um preparo físico razoável, tá? E também você tem que aprender durante essa formação cirúrgica geral ter um bom desempenho sob estresse. Essa é a grande característica do cirurgião. Ele tem que ter um bom desempenho sob estresse constante. Por quê? Muitas vezes numa cirurgia existe uma linha muito tênue entre o que é você matar um tecido e você consertá-lo majestosamente. Às vezes você corta um vasinho, pronto, acabou a cirurgia. Você tem que dar um jeito de consertar aquele vasinho naquela hora. Então essa é uma característica, você tem que desempenhar bem sob estresse. Uma hora isso internaliza e você passa a ter menos estresse com isso. Mas esse é um grande desenvolvimento mental que o cirurgião tem que ter. E ele tem que estar apto a ficar também cansado e vencer esse cansaço de alguma forma. Tá? Por exemplo, às vezes tem cirurgias muito longas
que cada um desenvolve um jeito para parar um pouquinho, sei lá, na cirurgia, estica a mão, pronto, está renovado, tá? Então tá bom. André Felipe, eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco, da Márcia da Seruwork, inclusive é nossa parceira também, e ela acompanha, e hoje, quando ela soube do programa, ela mandou um WhatsApp e disse assim, me interessa muito essa entrevista, então com certeza ela está nos acompanhando. Okay. E depois vai mandar no WhatsApp um belo sorriso aí. A pergunta dela, mas vai responder após o intervalo. Gostaria de saber sobre a cirurgia de abdominoplastia. Olha que nome bonito, hein? Se uma mulher que não tem filhos pode fazer e engravidar depois, se corre risco de não ter espaço para a barriga crescer e comprometer a gestação. E você que nos ouve, se quiser mandar alguma pergunta também, 997399270. Tenho certeza que você já esqueceu. Vamos repetir. 997399270. Até no próximo bloco, o doutor responde essa pergunta. NY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Seruwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Seruwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Seruwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Seruwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Autoposto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar, efetuar trocas de óleo e lavar o seu carro ou caminhão. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. E ainda pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Além de salgados, doces, sucos, lanches e muito mais. Equipe sempre a postos para garantir o melhor atendimento para você e seu carro. Autoposto Portal da Nova. Rua Santo André, 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-6440. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos
processos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10 horas e 26 minutos. Bom, doutor, tem a pergunta da Márcia, né, que ela mandou aqui. Márcia, vamos lá, Márcia, matar sua curiosidade. Gostaria de saber sobre a cirurgia de abdominoplastia. Se uma mulher que não tem filhos pode fazer e engravidar depois. Se corre risco de não ter espaço para a barriga crescer e comprometer a gestação. Então, Márcia, bom dia, obrigado pela pergunta. O que acontece é o seguinte, a plástica pode ser feita antes da gravidez sim, embora a gente, enfim, precisa avaliar e ver se tem realmente uma indicação de fazer abdominoplastia, não fazer de forma discriminada. E os estudos mostram que sim, uma mulher pode engravidar depois de uma plástica de abdômen e ter a gestação normal, e ter o filho também normal. Tem várias evidências apontando para esse sentido, a gente não pode bater o martelo, mas o grande estímulo científico e a evidência mostra para isso, tá? Porque o que acontece? Na gestação, a grande questão é que os hormônios vão deixar os seus tecidos mais frouxos e mais distensíveis para o bebê crescer e ocupar esse espaço, tá? A questão é que você pode perder a plástica depois da cirurgia, porque ganhos acima de 5 quilos ou perdas acima de 5 quilos estragam uma cirurgia plástica, podem estragar. E o esperado se ganhar uma gestação em torno de 7 a 9 quilos pelo menos, tá? E, doutor, uma questão mais macro, o que explica que o nosso país, eu não sei se agora com a atual situação econômica segue sendo assim, mas há um tempo atrás, acho que 2 anos mais ou menos, ultrapassou os Estados Unidos como campeão em cirurgias plásticas, né? Hoje o Brasil é o país onde mais se faz procedimentos estéticos. E como que o senhor explica? O que o senhor explica desse... Assim, na verdade, a estatística mais recente, eu procurei, inclusive, esse ano, que eu estou escrevendo um trabalho a respeito disso, e nós não temos estatística desse ano nem do fim do ano passado, tá? Mas é um país que, se não é o primeiro, está entre os 3 primeiros, tá? O que eu acho é o seguinte, os países, normalmente as cirurgias feitas são relativas com a área que as pessoas expõem mais. A mulher procura mais cirurgia plástica do que o homem, isso acontece em qualquer país, e no nosso país em particular, existe muito o hábito de andar com menos roupa, com roupas que mostram mais. Então, isso provavelmente explica essa procura por, enfim, consertar irregularidades do corpo de uma forma geral. Tá? Então, até os americanos falam que os brasileiros usam muito pouca roupa. Provavelmente é por isso que a gente tem muito mais procedimentos de contorno corporal que o clima ajuda também, né? Lógico. Um clima diferente do Canadá, sim, por exemplo. Né? Exato. Aí no Canadá, o que mais se opera? Face e nariz. Nos Estados Unidos, face e nariz para o norte, contorno corporal para o sul. Olha, na Europa, face. Porque, por exemplo, a gente não vai ver uma russa, por exemplo, que não é tão preocupada com os contornos do corpo, porque ela não vai sair usando, sei lá, eu acho, né? Porque é um país muito gelado, né? Não vai... Mas é uma tendência de ser mais ou menos dessa forma. Embora seja uma coisa meio tácita, ninguém fala isso, não tem estudos objetivos, mas o que a gente acredita mas eu acho que democratizou também o acesso, porque mudou esse conceito de custo também, né? Porque antes, há 15, 20 anos atrás, imaginava a cirurgia plástica algo utópico para as classes menos privilegiadas, né? Hoje a pessoa parcela, a pessoa... Houve ascendência da classe média nesse caso? Na verdade, o seguinte, se eu for pegar a classe média do governo, que é o salário mínimo, um salário familiar de até R$1.000 e poucos, eu diria que essa classe está mais no SUS, tá? Embora no SUS, por exemplo, serviço de escola, tenha procedimentos estéticos que fazem parte da formação dos residentes. Mas se for pegar a classe média da FGV, que é em torno de uns R$4.500 o salário familiar, sim, esse pessoal faz sim, cirurgia plástica. E o que facilitou isso? Na verdade, não é que assim, o médico ele decide como ele vai receber junto com o paciente. Essa questão dos grandes parcelamentos financeiros, isso aí é inadequado como visto pelo Conselho.
Mas o Conselho reprova isso? Reprova. É? Reprova. Mas existe. A gente sabe que mas alguns assim, profissionais praticam. o que acontece? O médico ele pode escolher a forma de pagamento dele. Então, por exemplo, se ele aceita cartão, o meio de pagamento é que parcela, não o médico em si. Então, é uma forma disso acontecer e os meios de pagamento têm mais acessibilidade em relação à população. Então, às vezes, não só a medicina, e também a própria concorrência entre médicos. Por exemplo, Ribeirão Preto é uma cidade que tem muito cirurgião plástico. Isso abaixa o preço médio de uma cirurgia, que, por exemplo, em Ribeirão Preto vai ser muito mais barato do que, enfim, em Macapá. Tá? Tem essa diferença? Tem. Existem diferenças regionais pelo número de profissionais que tem e pela demanda e procura. É a teoria de mercado comum. E o senhor sentiu uma queda da demanda por cirurgias depois, quando a nossa economia já começou a não ir tão bem como estava nos anos áureos, né, que teve a ascendência do setor? Então, na verdade, assim, eu vou dizer num geral e para mim. No geral, assim, a gente percebe que os hospitais estão menos movimentados. Eu estou numa fase que eu comecei na fase áurea, então eu tinha menos paciente. Agora que eu estou, enfim, tenho consolidado mais minha presença, eu tenho mais pacientes do que eu tinha no passado. Então, é uma análise difícil, tá? Mas que sim, que houve a crise teve um impacto no mercado, evidentemente que sim. Mas tem uma pergunta até que a gente esquece: a dengue e o Zika e essas outras viroses aí que comprometem a coagulação, elas estão tendo impacto também no consultório. Esse ano, por exemplo, eu já desmarquei, assim, eu remarquei 6 cirurgias por pacientes com dengue, e no consultório existem faltas direto por causa de dengue. Então, é interessante. É outra crise. É verdade, surgiu aí. Então o Zika está atrapalhando até o cirurgião, a dengue cirurgião plástico, né? E quais são as principais demandas que existem? Porque a gente, o que é mais popular é nariz, orelha, seios, barriga. O que é mais popular? Qual que é a demanda maior? Em primeiro lugar, brigando as duas, são aumento dos seios com implante de silicone e lipoaspiração. Isso é uma regra meio que geral aqui no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Depois vem os procedimentos de seios mesmo, redução, suspensão, depois plástica de abdômen, e aí depois começam a vir outras cirurgias, como pálpebras, nariz, orelhas, e aí depois outras cirurgias que não estão, assim, por exemplo, prótese de coxa, prótese de panturrilha, mas as mais comuns mesmo: prótese de mama, lipoaspiração, abdominoplastia e redução ou suspensão dos seios, são os mais comuns. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci no passado, que ele fez uma cirurgia no abdômen. E, assim, uma pessoa... Eu até queria que o doutor repercutisse um pouquinho em que momento que isso tem que entrar e se não existe um trabalho antes de perder peso primeiro. Essa pessoa é extremamente obesa e depois de um ano a pessoa estava com mais peso do que estava antes da cirurgia. Quer dizer, perdeu todo o investimento que ele fez na cirurgia, né? Sim, o que acontece? Nós temos critérios aí, embora seja difícil você pontuar isso do ponto de vista científico, mas existem certas concordâncias que a gente inclusive conversa em congresso, mas isso acaba não ficando tão escrito, porque é difícil você censurar um profissional que faz de um jeito ou de outro. Mas o ideal é que o paciente, para fazer uma cirurgia plástica, ele esteja o mais próximo possível da faixa normal de peso, que a gente calcula pelo índice de massa corporal. É o peso dividido pelo quadrado da altura. Em geral, isso daí é de 20 a 25 quilos por metro quadrado por cada pessoa. Então, se a pessoa está nessa faixa de peso, ela vai ter mais durabilidade dos resultados, ou seja, ela é menos propensa a ficar engordando e emagrecendo, ou engordar e perder todo o resultado da cirurgia. O Dr. Vale também especificar, né, para os ouvintes, né, que esse IMC, na verdade, divide entre abaixo do peso ideal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Né? No caso, qual grau que a pessoa deve estar que é mais recomendável para estar fazendo o procedimento? No geral, o risco das cirurgias plásticas acaba sendo menor, tá? À exceção dos pacientes pós-bariátricos, o risco acaba sendo menor quando o paciente está na faixa de normal, até 25 mais ou menos, ou sobrepeso, que é até 29,9. Acima disso, a gente precisa avaliar o caso e ver se o risco compensa, mas isso é uma avaliação muito individual. Mas dá para operar acima do peso? Dá. Certas cirurgias dá sim, outras não dá, mas depende muito do que o paciente quer tratar e das sobras de pele, como elas estão. E o crescimento da cirurgia plástica no Brasil, né, também se dá, porque o Brasil, eu estava lendo uma pesquisa no passado, não sei se
já mudou esse ranking, mas o Brasil já é o 5º país mais obeso do mundo, em quantidade de pessoas, em população, né? Não sei se a média é assim, acredito que a média não, mas é que o Brasil tem uma população muito grande, né? Então, sucessivamente, o número de obesos também aumenta. Isso contribuiu com o aumento do número de cirurgias? por cirurgia plástica? Sim, na verdade, a gente pega os pacientes que são normalmente esses obesos, a gente pega eles na pós-cirurgia bariátrica. A cirurgia de emagrecimento é feita pelo gastro-cirurgião. São técnicas de redução de estômago, transposição de intestinos, enfim. Não vou entrar no detalhe porque não é a minha especialidade. Mas eles primeiro emagrecem, muitas vezes com procedimento cirúrgico, e depois esses pacientes vão ter sobra de pele em vários lugares, e isso aumentou a demanda, eu diria que assim, não só brasileira, mundial. Hoje em dia tem congressos específicos só sobre cirurgia bariátrica, que é uma coisa que 8 anos atrás não tinha. A bariátrica, todo mundo que passa por uma cirurgia bariátrica, ele tem que passar pelo procedimento da cirurgia plástica depois? Olha, é que assim, vão sobrar peles. Que ele tem obrigatoriamente que passar, não, porque isso é uma coisa muito... Não, eu digo, mas do ponto de vista estético, porque ele vai perder e aquilo vai ficar... Normalmente, o abdômen e as mamas são áreas que sobra muita pele e os pacientes ficam muito insatisfeitos com isso. Braços, coxa, face, nem sempre o paciente quer fazer. Tá? Mas abdômen e mama são procedimentos muito comuns em pacientes que emagreceram muito peso. E doutor, não é um equívoco algumas pessoas obesas que às vezes pensam que o cirurgião plástico vai solucionar o problema delas, né? E muitas vezes não é isso, né? Elas precisam tomar atitudes prévias à cirurgia plástica, né? Vale ressaltar que o cirurgião, na verdade, é responsável por normalizar, né? Não é responsável em si por perda de peso. Na verdade, a gente vai nem sempre normalizar. Numa paciente que está um pouquinho acima do peso, a gente vai deixar proporcional. Tá? Às vezes normalizar não é possível, que se você deixa o abdômen normalzinho e a cintura gigantesca, porque ela não pode ser operada, então a gente tem que tratar com proporções também. Mas esse é o erro do paciente procurar com sobrepeso, é um erro muito frequente. E assim... existe uma frequência desses pacientes no consultório e a gente gasta muito mais tempo explicando para eles que eu não vou fazer um procedimento emagrecedor ou que aquilo impõe um risco muito grande e mostrar para o paciente esse caminho. É claro que existem mentes diferentes que fazem cirurgia plástica e que vão fazer ou outras que não vão fazer como eu, mas assim, é um paciente que gasta muito mais tempo no consultório e a gente tem a obrigação de explicar para ele que sobre durabilidade, riscos e que ele precisa fazer um procedimento antes ou uma atitude ou um procedimento antes, a gente deixa isso em aberto, o paciente que escolhe antes de fazer a plástica. A bariátrica, só voltar um pouquinho nela, eu conheço pessoas que já fizeram mais de um procedimento de cirurgia plástica. Isso acho que é normal, né? Porque de repente a quantidade de peles não dá para esgotar num procedimento só, é isso? Assim, a gente tenta fazer, vamos dizer assim, você diz fazer, por exemplo, 2 vezes o abdômen? Por exemplo. Assim, a gente tenta não precisar de revisar cirurgias, mas isso pode acontecer, porque num dado momento, os pacientes pós-bariátricos, por exemplo, eles têm muitas incidências de cicatriz hipertrófica ou mais grosseira na linha mediana, né, uma cicatriz vertical que fica na barriga. E muitas vezes, se você traciona demais a pele, você está contribuindo para essa incidência. Às vezes não dá para você tracionar tudo que você queria sem expor o paciente a um risco maior. Mas essa é uma minoria dos casos. Eu diria que fica assim abaixo de 7%. Tá? Por exemplo, o peito, o abdômen, o braço, se ele tiver com muito excesso de pele nessas 3 áreas, por exemplo, e perna, dá para fazer isso tudo ou o cirurgião vai dividir isso por uma questão de desconforto ou risco? Olha, existem formas de você combinar cirurgias com menos risco para o paciente. Isso até aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão fazer braço e mama. Então uma equipe vai operando o braço de um lado, a outra vai operando a mama do outro lado e eles trocam de equipe, então entram 2 equipes para operar o mesmo paciente, ou seja, o tempo reduz, tá? Só que esse tempo reduz. Só que a área operada e a perda de sangue tem que ser levada em conta. Então, muitas vezes, para pacientes com grandes excessos, que as cirurgias são muito longas, não é muito prudente operar tudo de uma vez. Tem que ser avaliado caso a caso. Entendi. André Felipe, vamos faturar? Um rápido intervalo e depois já voltamos. Estamos apresentando
Campo das Ideias. Com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Pro Prática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Pro Prática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Pro Prática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design.
Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 46 minutos. Temos alguns comentários, né? Nossos ouvintes estão manifestando, né? Suas... A Janaína Grege está dizendo que o programa hoje está super interessante. Ô Jana, você colocou hoje o programa. Espero que os outros você tenha gostado também, viu? E tem um comentário aqui que eu não vou falar o nome da ouvinte, doutor, que ela disse o seguinte: eu quero ver se depois da sua resposta à pergunta que o André Felipe vai fazer, se ela vai manter esse conceito. Ela falou, adoro um centro cirúrgico, e deu risada. Eu não gosto não, viu? Doutor, o senhor considera exatamente isso? A próxima pergunta. Você considera que algumas pessoas exageram no número de cirurgias? Porque a gente vê, assim, na mídia, casos de celebridades, não só no Brasil como no exterior, que ficam, assim, com a face completamente deformada de tanta cirurgia que faz. Sim, a gente tem casos notórios disso, né? E isso também é tema de congresso para nós, às vezes tem mesas discutindo isso, que o que acontece? Tendo o preparo cirurgião plástico, ele precisa ser hábil para identificar se a queixa que o paciente tem anatômica bate, se a queixa do paciente verbal bate com o distúrbio anatômico e se você pode corrigir aquilo. E existe uma entidade, assim, então quando isso não bate, o cirurgião plástico deve aconselhar o paciente a não fazer. Mas tem pacientes que vão insistir nisso. Existe uma síndrome conhecida como síndrome dismórfico corporal, que é uma entidade comum à psicologia e que às vezes a gente pega esses pacientes que são justamente os que se deformam. Porque ele vai batendo de porta em porta e de repente ele pega o não do outro cirurgião e já se prepara para talvez enganar o outro. Ou não, dar uma desculpa diferente e às vezes acha alguém que faça. Mas também tem cirurgiões que não tem compromisso, né? Eles querem lucrar. Eu acho como que assim, toda área, como toda área, né? Eu acho que assim, isso é não, exatamente. Toda área vai ter mentes diferentes, né? Mas o importante é pelo menos que tem um uníssono maior hoje em dia das pessoas, dos cirurgiões recusarem, orientarem o paciente. Claro que... Enfim. Então, cirurgia plástica excessiva é ruim? Com certeza. Péssimo, né? Excesso. Tem inclusive algumas pessoas aqui em Jaboticabal, e deve ter em toda a cidade, né? Que a pessoa perdeu a expressão facial. Então a pessoa, se ela está sorrindo ou conversando com você, é a mesma expressão, de tão esticada que está. Isso chega a assustar. Eu não sei quem é que põe na cabeça da pessoa que aquilo tá legal, né? Você olha, até tá esticadinho, não tem ruga. Só que ela não tem uma expressão facial. É justamente a questão da naturalidade que a gente busca hoje em dia, que a pessoa fique natural, não um visual artificial ou robótico aí, que não se mexe. Um dos que deixam bastante sequela, na minha opinião, não é sequela, né? Mas na verdade deforma é o Botox, né? Como que o senhor vê a aplicação de Botox? Existe um limite, uma aplicação assim, um ponto que não é prejudicial? Na verdade é o seguinte, a toxina botulínica, ela é um paralisador de musculatura e ela é muito interessante para várias situações, seja para muitas vezes prevenir rugas para quem é mais novo, ou para tratar rugas dinâmicas, que são as da movimentação quando a gente sorri, franze a testa, e tem doses para isso. Nós temos várias doses para tratar. Então basta que assim, na primeira aplicação que você faz no paciente, você usa doses menores. E aí o paciente avalia com você em um certo período, olha, eu acho que poderia, enfim, paralisar mais aqui ou ali, você tem que concordar, e aí você titula a dose para cada paciente, é assim que se faz. Você não começa com a dose máxima de uma vez, você começa com a dose menor. É o lábio, nisso que você está falando, Felipe, o lábio é o lábio botox. Um dos principais. Fica, né? Olha, vou te falar, tem coisa aí que se eu olhar muito para a pessoa, eu dou risada, porque não... Toxina botulínica em lábio, que é um erro muito comum dos pacientes pensarem, ela paralisa o lábio, então ela tem que ser feita com muita cautela. Normalmente, para tratar as ruguinhas que existem na boca, existem outros procedimentos que talvez sejam melhores ou menos arriscados, como
descamações de pele, que são os peelings, a dermoabrasão, que é um tipo de lixamento da pele, lasers, preenchedores. Então nós temos várias modalidades para tratar normalmente esse problema, que não a toxina botulínica, que talvez que sejam mais Olha, interessante isso, viáveis. porque, né, André Felipe, a gente tem percebido muito, assim, muitas pessoas, e deforma. E depois que ele aplicou, isso com o tempo some ou eterniza aquilo no... Sim, as toxinas botulínicas comercializadas no momento, elas duram entre 4 e 6 meses. Então a pessoa, se ela não aplicar de novo, ele pode voltar ao normal. Não, vai voltar ao normal. Vai voltar, Doutor, certo. por que nós vemos, né, como que o senhor enxerga tantas mulheres, até homens também, menos, mas mulheres jovens, magras, bonitas, que insistem em continuar fazendo procedimentos estéticos que na verdade não são necessários, ou seja, já tem um seio avantajado, mas quer colocar mais prótese. Já tem uma barriga que não tem de onde tirar, mas quer fazer lipo, e existe o profissional que faz lipo. Nós tivemos a Alessandra, né, Urach. Andressa Urach. A Andressa Urach, que teve problema, né, com isso, quase morreu. Ou seja, como o senhor enxerga isso? Porque tem mulher que não precisa mais fazer procedimento nenhum. Olha, a primeira coisa que eu enxergo nisso aí é a invasão de especialidade, que quem fez procedimentos nela, não foi, até onde eu saiba, não foi cirurgião plástico. Tá? E o que então, foi que ela fez? Só para o nosso ouvinte ela injetou uma substância que dá volume. Hidrogel, não é? Isso, que é um hidrogel. É um gel de poliacrilamida, que é um tipo de acrílico, mas é biocompatível. Tá? Esse gel que ela injetou já está até vencida a licença na Anvisa aqui no Brasil. Mas ela fez isso, até onde eu saiba, com um profissional que não é cirurgião plástico. E aí nós, cirurgiões plásticos, ganhamos o ônus desses procedimentos, sendo que nós não fizemos. Então tem uma invasão de especialidade por médicos e não médicos que injetam diversas substâncias, fazem cirurgias, se intitulam como plásticos, mas na verdade não são. Tá? Então, mas aí quem recebe o ônus disso é a especialidade de cirurgia plástica. Eu enxergo, primeiro, a invasão de especialidade, e segundo, que assim, normalmente o cirurgião plástico, a maioria deles, os treinados, eles vão negar a cirurgia para o paciente. E isso gasta mais tempo você negar uma cirurgia para o paciente do que você fazer. Aí você vai negar e explicar os motivos e deixar claro para a paciente por que ela precisa ou não precisa. Normalmente então, ele procura, e é interessante aquilo que o doutor falou anteriormente, quando nega ele procura um outro especialista, né? Ele não se dá por vencido muitas vezes. E aí existe uma outra situação que é um paciente que enfim, está bem, que pode ser melhorado, que é um paciente que enfim, é um paciente mais difícil de se tratar, digamos aí, artistas ou pessoas que trabalham diretamente com a beleza. E surge uma ruguinha e ela precisa tratar aquela ruga porque está na televisão de alta definição. Existem os tratamentos para isso, com moderação. E essa imposição midiática, como o senhor enxerga, né? Essa imposição de padrões, isso é prejudicial? O senhor acha que isso é negativo? Olha, toda vez que a gente tem uma imposição, de qualquer forma, principalmente de padrões, o que é bom e o que é ruim, sem uma discussão mais aberta, ou pelo menos sem a capacidade, principalmente do mais jovem, pensar a respeito, é complicado, com certeza. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui também, se você olhar as estátuas das deusas gregas, então lá na Grécia, tem deuses também na Itália, enfim, as estátuas, romanos, né? Os greco-romanos, você não vai ver uma deusa feia. O padrão de beleza que tem, ele já existe. Já é milenar. Já é milenar, tá? Mas assim, existe uma imposição, por exemplo, de roupas que são feitas para mulher que tem seio grande. Várias vezes eu vou ver as pacientes, elas usam uma blusa, chegam com a blusa no consultório, colocam um implante de silicone, a blusa começa a caber. Então, existem as coisas tácitas também. Então, imposições são complicadas, sim. Agora, buscar uma melhoria, a pessoa buscar uma melhoria para ela mesmo, eu acho que tudo bem, não tem problema, desde que seja possível. Mas em tudo que é imposto dessa forma, uma imposição mental, é complicado. Qualquer coisa que você pensar é complicado. Doutor, e a questão, né, uma das famas que o Brasil tem no exterior, o que eu acho muito interessante, é que, na verdade, não tem tanto culto ao corpo em outros países como existe no Brasil. A Venezuela também é um país onde é famoso por ter culto ao corpo, né? Por exemplo, eu tenho uma professora que ela é chilena e ela não entende, por exemplo, para ela é incomum as mulheres brasileiras fazerem tanta depilação. Ela fala que no Chile, por exemplo, eles não têm esse costume de fazer tanta depilação, tanto procedimento cirúrgico, plástico, enfim. E na Europa também acontece a mesma coisa, né? Eles não têm tanto apreço para esse tipo de coisa.
Como que o senhor enxerga esse culto excessivo? O senhor acha que é uma coisa boa, uma característica positiva nossa ou precisa mudar? Na verdade é o seguinte, quando se fala do culto mesmo, a pessoa que é obcecada pelo corpo, toda vez que você cultua uma coisa passageira, é complicado. Culto ao corpo, culto ao dinheiro, culto ao carro, culto ao bem material, são coisas passageiras que você vai ser um eterno infeliz, tá? Então, às vezes, a gente pega na mídia casos emblemáticos disso. Mas não que por exemplo, se você verificar, por exemplo, mesmo pessoas na Rússia fazem depilação, sim. Tem umas que não fazem, tem outras que fazem, que se sentem melhor. Na Europa também, como um todo, também tem. Tá? É porque às vezes a gente fica preso em algum comentário e não vai buscar isso a fundo. Agora, a questão de cultuar mesmo, ficar obcecado com o corpo, chega à beira do distúrbio dismórfico corporal. Mas o senhor não acha que tá? a questão do corpo, da beleza física no nosso país é mais forte? Olha, eu acho que aqui as brasileiras expõem muito, por isso que elas buscam tratar as imperfeições. Dentro do movimento que aparece no meu consultório, é porque, assim, existe uma ideia muito comum de que é uma frivolidade, muitas vezes, uma mulher que não tem seio, ou tem pouco seio, aumentar o seio, que seria uma frivolidade. Mas eu deixo aqui a pergunta, é normal a mulher ter seio ou não ter seio? É uma característica de feminilidade. E muitas vezes isso entra também na questão do culto ao corpo, como a grande mídia. Então, assim, cultuar o corpo não é legal. Eu acho que, assim, cultuar coisas materiais ou passageiras não é legal. Mas se há uma mudança que tem uma justificativa, aí sim é interessante. Tá? Por isso que nós temos tanta cirurgia plástica no país. Porque elas mostram muitas imperfeições. Você quer fazer um comentário? Não, pode fazer a pergunta do nosso ouvinte. É um ouvinte, né? Acabou de ligar, não quis se identificar. No caso de queimadura com óleo, hoje em dia, se ocorrer um acidente, né, de uma queimadura, uma pessoa carente, né, que infelizmente nosso país tem muito, né? Fazer uma cirurgia plástica, ele conseguiria fazer uma cirurgia plástica com facilidade? Uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem condições, como que ela pode solucionar esse problema? Na verdade, assim, existem os serviços públicos terciários. Na verdade, o SUS tem uma rede que é primária, que são os postos de saúde, secundários, hospitais de média complexidade, e terciária, por exemplo, é o HC de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. E eu trabalho no HC de Ribeirão Preto, e lá, por exemplo, tem uma unidade de queimados. Então, principalmente a queimadura aguda, o acesso do paciente não é difícil, depende das vagas que existem. Mas, por exemplo, tratamentos para sequelas de queimadura, a gente precisa avaliar e saber se é possível tratar a sequela. Existe uma fila de espera, não vou dizer que assim é rápido, mas é totalmente possível, tá? É uma questão de procura e demanda. Mas o sistema é falho. Na verdade, o sistema de saúde inteiro do país é falho, por ter uma demanda excessiva e um número de médicos e de recursos reduzido para atender aquilo, tá? Então o sistema todo é falho, não é só de plástica, mas não é isso que eu estou dizendo, não estou... O sistema inteiro, o governo inclusive cortou verba da saúde esse ano. É verdade. Doutor, quanto tempo demora? A gente já está caminhando para a reta final da sua participação, daqui a pouco nós vamos receber o professor Emerson Camargo, participando aqui do programa No Campo das Ideias, hoje irá até o meio-dia. Quanto tempo demora uma cirurgia, em linhas gerais, de seio, nariz e orelha? E se o paciente sai no mesmo dia da cirurgia, você tem alta? Essas cirurgias isoladamente, é muito provável que a paciente vai ter alta no mesmo dia, tá? Com as técnicas mais modernas de anestesia, enfim, a duração mais curta, provavelmente vai ter alta. Seio, a gente tem que definir assim, por exemplo, se for uma colocação de implante de silicone, em geral, de 45 minutos a 1h15 de cirurgia, 2 horas de tempo total. Uma cirurgia de redução ou suspensão da mama, beira entre 3 e 4 horas de tempo cirúrgico, 5 horas de tempo total. Tá, em média, tá? E uma cirurgia de orelha, 2 horas mais ou menos de tempo cirúrgico total. E uma cirurgia de nariz varia com a complexidade, mas de 2 até umas 3 horas e meia. Objetivamente, o seio o pessoal tem colocado quanto? Olha, a média da brasileira hoje é em torno de 300 ml. Não quer dizer que isso vai ser bom ou ruim para uma paciente específica. E tem gente que pede mais? Tem gente que pede mais, e como tem gente que pede menos. Tem. Aí a gente avalia o tamanho do tórax, o tamanho do seio, é uma coisa muito personalizada, mas a média é em torno de 300 ml. Doutor, as suas considerações finais, mas deixa eu só colocar 2 depoimentos aqui. Ela falou, não consigo colocar no ar, eu te mato essa ouvinte, né? Ela colocou assim que dá medo a primeira vez, mas que depois pega gosto, que vê que deu tudo certo. Tem isso, né? Tem. Que ela faz a cirurgia e depois acostuma, fala, não é tão...
é a percepção do risco, na verdade, porque a gente tem que trabalhar com cirurgia plástica com risco muito baixo. Então, risco existe para qualquer procedimento médico. O que a gente faz é tentar controlar ao máximo todos os riscos e se tiver alguma coisa, é uma fatalidade que a gente tem que estar preparado também para lidar. Com certeza. Essa outra aqui está dizendo que o triste, quando ouve o doutor falar, é ficar nua na frente do espelho, porque ela falou que aí começa as neuroses, né? Aí tem que procurar o psicólogo, está falando aqui. Principalmente quando não tem condições de pagar uma cirurgia plástica. Para essa ouvinte, eu tenho que falar que assim, é porque ela não está no meu consultório todo dia. Se eu só visse modelos lá, eu não teria serviço, né? Então, na verdade, o que a gente vê são essas deformidades que estão escondidas de todo mundo e que a gente vai tentar ajudar. Inclusive, para melhorar realmente, ajuda na autoestima da paciente, quando você melhora uma coisa que realmente precisa, como um seio que está com muita queda, muito grande, incomodando, não consegue vestir roupa. É um transtorno para essas pacientes isso. Com certeza. Doutor, mas olha, eu quero agradecer muito, queria suas considerações finais. A gente poderia ficar aqui mais 1-2 horas, o assunto é inesgotável, mas nós temos os nossos outros convidados, né? E teremos outras oportunidades para repercutir esse assunto. E o doutor também está presente todos os meses na revista André Maria, revista Intervalo André Maria, e aí pode acompanhar lá os seus ensinamentos. Isso, correto, que o pessoal pode acompanhar na coluna, a gente sempre informa bastante. E, novamente, agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao André Felipe, pela oportunidade. Eu que agradeço. Junto, tá? Eu gostei muito do programa, espero que vocês tenham gostado também. E os nossos ouvintes também. A participação feminina hoje está, né, implacável. Que bom. Tá fantástica. E continue ouvindo, daqui a pouquinho a gente vai falar agora da parte política, né? Amanhã tem manifestações, inclusive. Esperamos que todo mundo tenha a liberdade de ir para as ruas, mas vá consciente dos seus direitos e deveres, sem insanidade, sem briga, com muita harmonia. Só lembrando também a algumas pessoas que pedir regime de exceção e terrorismo de Estado não é a solução para os nossos problemas, tá? Isso aí somente iria colocar a sujeira para debaixo do tapete, porque não sei, acho que essas pessoas não têm a consciência de que em um período de ditadura militar não existe transparência, então é óbvio que na ditadura militar no Brasil não existia corrupção, até porque ninguém sabia sobre a corrupção que ocorria e... Ela estava embaixo do tapete, com certeza, né? Mas sejamos prudentes, pessoal, vocês não têm muita noção do que significa um regime militar. 11h08, estou aqui recebendo o professor Emerson e o Salvador, presidente do PEN, Partido Ecológico Nacional. Muito bom dia, professor. Bom dia, André Felipe, bom dia, André Maria, bom dia aos amigos aqui que estão presentes, ao Salvador, né, que é o presidente do nosso partido. Bom dia à equipe técnica, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan News. É um prazer enorme estar aqui no programa Campo das Ideias, que é um programa que sempre traz uma reflexão importante para a sociedade, que é difícil hoje um veículo de comunicação fazer isso, né? E faz com uma imparcialidade tão grande, tão centrada, né, uma reflexão tão bem ponderada, que é muito satisfatório. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite mesmo. Aliás, eu agradeço a sua disponibilidade em vir, né? A gente queria até marcar um programa inteiro, mas é que, como o programa são 2 horas, então essa dinâmica de ter mais de um entrevistado, tipo um talk show sem público, é mais dinâmico, para não ficar só... 2 horas com cirurgião plástico, por exemplo, seria muito interessante. Mas chega um momento que cansa, é que nem palestra, né? Você que já ministrou várias palestras. Mas me conta uma coisa, Emerson. O PEN, vamos falar um pouquinho do PEN, né? O presidente do PEN é o Adilson ainda? O Adilson Barroso. A sede é Barrinha. A sede nacional, por uma questão jurídica, ela fica em Brasília, porém é chamada de subsede em Barrinha, mas é ali que todas as tratativas são realizadas, né? Em Barrinha mesmo. Tá, Partido Ecológico Nacional, a filosofia dele, acho que o próprio nome diz, sustentabilidade. Ele meio que é uma segunda via do PV, vamos colocar assim? Se a gente pensar o PV num primeiro momento, quando o PV surgiu no final da década de 80, 90, se não me engano agora, desculpa, talvez comentei esse equívoco de data, o PV vinha realmente com essa máxima do Greenpeace, até do Partido Verde Internacional, que surgiu nos países da Europa. Mas aí com o andar da carruagem, devido à própria economia não poder, né, ser paralisada, então aí o PV começou a assumir também a questão da sustentabilidade. Mas ainda assim o PEN se diferencia nesse sentido, não é nem melhor nem pior, mas ele vem com essa ideia da sustentabilidade, que é manter o progresso da industrialização e do próprio comércio mundial,
mas de uma maneira que seja sustentável e que não haja prejuízo até da saúde humana e saúde, enfim, da saúde biológica do planeta. Inclusive, né? Tem uma informação nova, né? Ontem saiu uma notícia, São Paulo já estão começando a circular ônibus movidos a hidrogênio, ou seja, não solta dióxido de carbono, solta vapor de água. Então, é essa mescla realmente entre progresso com sustentabilidade. Então, lógico, as grandes cidades não vivem sem ônibus, não vivem sem automóveis, mas começar a pensar maneiras de tornar não poluente, né? Perfeito, perfeito. Justamente, é que nós temos uma cultura muito dependente ainda do veículo rodoviário, né? Então, até por conta da própria ideologia do consumo do combustível, da venda de carros. O Brasil é um dos países mais consumistas na compra de automóveis. E o que eu tenho visto aí de forma bacana, é claro que isso é muito esporádico por conta de ser final de semana e como hoje uma atividade de esporte e saúde, que são os ciclistas, né? O que a gente espera, inclusive eu penso isso para a minha vida no futuro, e falo isso quando eu falo futuro, é porque eu estou tentando me habituar a isso, porque é uma questão de hábito, uma questão de cultura, é fazer o deslocamento para o meu trabalho de bicicleta. Porque aí você acaba, de uma certa forma, diminuindo o trânsito, o fluxo, poluindo menos e até uma atividade de saúde nesse sentido. Você sabe que, você falou uma coisa interessante, que em Palmas, eu tive lá há alguns anos, e só que lá é uma cidade planejada, é uma cidade muito jovem, né? Ela tem 4 décadas, muito jovem. E lá, você não tem noção a quantidade de bicicleta. Quando eu viajei lá, até a Lúcia Vasquez foi comigo, a professora Lúcia Vasquez. E a gente ficou assim, impressionado de ver. Só que lá, assim, tem uma facilidade em relação ao Jaboticabal. O Jaboticabal é muito, né? Aqui precisa um pouco mais de energia, mais de preparo físico. Lá é planinho, então você olha, as pessoas, é um retão geral, você não tem essas São Paulo está começando, né? Assim, já está avançando nessa questão da bicicleta, né? Desenvolvendo ciclovias. Inclusive teve muita oposição a isso, mas é porque o brasileiro ele pede mudança, mas quando a mudança vem, ele não está satisfeito com a mudança. Então, tiveram até manifestações internacionais em Milão, em Paris, em Berlim, com cartazes apoiando São Paulo. Então, estrangeiros apoiando a causa de São Paulo, né? Eu gosto muito da fala do Mário Sérgio Cortella, que ele sempre vai dizer, né? O ser humano é insatisfeito por natureza. E mais engraçado ainda, que nesse sentido, por ser insatisfeito por natureza, ele projeta uma mudança da qual ele não quer fazer parte. Então ele é uma metamorfose da qual ele não quer a transformação. Porque a metamorfose, ela é uma dor, né? Para a própria lagarta é uma dor para se tornar borboleta. Você imagina na questão humana de sair de uma cultura e entrar na outra, de fato, você disse muito bem, com muita propriedade sobre isso mesmo. Agora, eu brinco às vezes em sala de aula, falo para os alunos, né, que todo mundo aqui, por conta da Alemanha, quando teve o 7-1, todo mundo hoje quer ser uma Alemanha, mas ninguém quer ser de fato um alemão, porque um alemão é aquele que tem um compromisso, exato, eu falo isso sempre, uma dedicação, né? Eu falo isso sempre, eu falo assim, vocês comparam, porque eu vejo muito, principalmente jovem, porque eu quero morar no Canadá, porque eu quero morar nos Estados Unidos, porque eu não gosto do Brasil. Eu falo, tá, mas o que você faz aqui no Brasil? Você joga o seu lixo no lugar correto? Não. Você usa falsidade, você usa documento falso? Eu uso. Então, isso me deixa com muita raiva, porque aqui no Brasil a pessoa não faz certo. Aí vai morar nos Estados Unidos, vira honesto, dá água pro vinho, assim, vira honesto do nada. Que as leis lá funcionam então aqui eu sou honesto, né? Aqui eu faço direito no meu país, não. É terrível. Me diz uma coisa, professor Emerson, por que saiu do PSB? Vamos começar a aquecer nosso bate-papo. Perfeito. Então, antes de pensar no PSB, eu posso ter um tempinho para eu contar um pouco da história? Vontade. Eu fui convidado para o PSB em 2006, né, pelo Judaci Ziviani, que hoje está conosco no PEN. E fiz parte do grupo que o Salvador também foi membro do partido. E aí nós organizamos o partido em 2006 para 2007. Em 2007 todo mundo já estava praticamente inserido no partido. Em 2008 lançamos a candidatura a vereador, né, um conjunto de vereadores. Nessa conjuntura, o que falavam para a gente é que nós não chegávamos de fato a ocupar uma cadeira, mas que teria uma projeção futura. E para tamanha surpresa, inclusive nossa também, porque nós não tínhamos recursos financeiros para uma campanha, e as cadeiras haviam sido reduzidas já em 2004, né, de 17 para 10. Em 2008 nós tínhamos 10 cadeiras na Câmara. Imagina, com um grupo que já estava na Câmara, automaticamente eles seriam eleitos até pelo próprio trabalho que se faz no Legislativo. E aí nós conseguimos ter 2 cadeiras, quer dizer, 20% na Câmara Municipal.
Só que o que me chamou a atenção, André, naquele momento, foi que o próprio PSB de São Paulo, que tem na liderança o Márcio França, não deu tanto valor. E quando eu falo valor, eu não falo do campo do financeiro, que não era isso que a gente estava pedindo. Da valoração, não da valorização. A valoração que é o reconhecimento do sujeito. Né? Até porque não é pouca coisa, um partido, acho que não foi a primeira vez em 30 anos, em 30 anos de Jaboticabal, primeira vez, né? E foi com o Juracy presidente naquele momento, o Tim. Então, quer dizer, era um histórico a ser reconhecido, de um grupo que se formou em 2 anos e conseguiu galgar um enorme espaço. Não foi se fosse um vereador já era grande, foi um enorme porque foram 2. E aí a gente percebeu que não tinha valoração. E um desencontro muito grande de ideias entre o que a essência do partido prega, que é incrível isso no Nordeste, ela tem uma essência mais apurada, mais definida, e aqui em São Paulo a coisa meio que funcionava perdida, vamos dizer assim. Mas enfim, continuamos no partido por uma fidelidade, por acreditar, e acreditava que isso de uma certa forma iria mudar, porque, olha, estamos aqui com força, no momento vocês vão olhar para a gente de maneira diferente. E não foi o que aconteceu. Em 2010... nós tivemos a mudança da presidência do partido aqui, sem o presidente saber e sem nós sabermos na Câmara Municipal, para você ter uma ideia. A presidência saiu das mãos do Juracy Zeviani, isso está se puxar ali no relatório do... Você estava filiado. Nós éramos filiados, o vereador Gilberto de Faria e eu. Né? Nós não fomos comunicados. O nosso susto enorme foi que apareceu ali uma outra pessoa aqui de Jaboticabal, que era da base governista do ORI, né, o Cláudio Almeida, no caso, que era secretário de Educação. Ele aparece como presidente do PSB em 2010, e aí eu falei, peraí, mas como que ele é presidente? Ninguém foi consultado, não houve eleição, e aqui foi dado como diretório, de repente passou para a comissão provisória, enfim, uma bagunça só. Aí nós fomos a Brasília, conversamos com o Biali, na época era o deputado que nos representava, né, nesse segmento, e aí o Biali sentou e conversamos com o Márcio, ele pediu desculpas, tal, mas eu achei muito estranho. E aí, de repente, o partido voltou novamente para a presidência do Juracy Zeviani. Em 2011, o partido do PSB resolveu soltar aí os congressos municipais. Então, deliberou através de circular interna que os congressos municipais ocorressem e que, a partir daquele momento, os congressos teriam poder de diretório. Então, eu não podia deixar aquilo em nenhum momento vazar, escapar, e eu fiquei sabendo justamente disso, olha que interessante, dentro do gabinete que era o Dr. Nereu. Pelo próprio Nereu, que ligou para o Biali e falou, está acontecendo uma coisa no PSB que você precisa saber. E aí, numa conversa entre o Biali e o Nereu me passou a informação. E aí, o que aconteceu? Nós conseguimos, naquele momento, fazer as eleições municipais, fiz todo o procedimento legal, foi aberto ao público, foi veiculado, tinha que ser veiculado no jornal oficial da cidade, né? Poderia ser qualquer jornal comercial, mas que tivesse grande circulação. Fizemos isso. Fizemos a eleição na Câmara Municipal e o nosso diretório foi eleito porque foi chapa pura, não tinha uma outra chapa, mas se bem que demos publicidade para que qualquer outra chapa pudesse ser formada. E aí assumimos o PSB. Em 2012, então, me lancei candidato a prefeito, né, naquele momento, porque era já uma pretensão, da qual você mesmo sabia, pela nossa relação de convivência, de trabalho, amizade no passado. E aí o que aconteceu? Tivemos aí um certo êxito, não tivemos o êxito eleitoral, mas um êxito, votação, né? Qual foi a votação mesmo? 7.152 votos. Sem recurso nenhum, né? Gastamos cerca de 14 mil reais, 15 mil reais. Vocês pegaram em que lugar? Foi o primeiro? Se a gente pensar foi terceiro, né? O Raul com 15.500 e pouco, o Bacarim com 9.700 e alguma coisa, ou 800 alguma coisa, se não me engano, e eu com 7.152. Ô Emerson, quem que assumiu essa presidência? Você falou que foi o Cláudio Almeida em 2010. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você tem essa resposta ou não, mas isso pode ter uma certa influência do ORI? Eu acredito que a influência política de quem está no executivo, ela é grande, mas eu não acreditaria que o ORI tivesse esse poder naquele momento, não porque ele tivesse, poder ele tinha, mas eu não acreditava que ele tinha alguma preocupação. Até porque ele poderia ter o PSB, mas não me teria do lado. Até porque naquele momento eu marcava a oposição no governo, né? Na Câmara Municipal, aliás, no Legislativo, não no governo. Mas será que não era esse o objetivo? Quer dizer, se eu assumo a presidência do partido, tenho um aliado na presidência, eu enfraqueço... Sim, poderia ser, mas vamos pensar, por exemplo, que eu sairia... Ele não poderia me negar, porque por direito, isso está dentro das leis, ele não poderia me negar a legenda para ser candidato a vereador de novo. Okay. E aí eu continuaria da mesma forma, isso não nega, né? Quando você é oficializado de cargo, né? Quando é legitimado em cargo.
Agora, se eu fosse do lado de fora, não tivesse nenhum cargo oficial, né, legitimado pela população, fosse apenas um membro de partido, aí é claro, não dá legenda, não sai candidato. Você chegou a perguntar para o Cláudio? Não, nunca nem entrar. Nem quis saber disso, até porque eu não queria mais, assim, desinformações. Eu falei, vamos cuidar mais do aspecto interno, porque eu já percebíamos que tinham coisa duas... errada. Porque alguém articulou isso, né? Alguém articulou. Inclusive, eu até falei para você fora do ar, eu não tinha ainda comentado isso com os nossos ouvintes. No dia 31 de outubro do ano passado, eu me filiei a um partido. E dia 15 de janeiro deste ano eu me desfiliei. Exatamente, por vários motivos aqui, que com o tempo eu vou elencando eles, que motivos não faltam. Mas um deles é essa coisa da venda de partidos. Hoje, eu estou te falando de pessoas, inclusive, que estão à frente de partidos, que falam que um partido hoje, para você trocar de mãos, é 5, 10, 15 mil. Depende o partido, depende o presidente. Quer dizer, então, o que eu percebo? Eu percebo que você tem 4 ou 5 grandes partidos polarizando o poder no Brasil, nas 3 esferas, e você tem os demais, que são importantes, não menos importantes, mas que o pessoal vai capitaneando eles para formar uma grande coligação. Né? Isso me entristeceu profundamente e corrobora mais uma vez agora quando você fala a questão do PSB, que mudou de mãos sem congregar. Porque, na verdade, só para o ouvinte entender, quando você vai eleger um presidente, daqui a um pouquinho a gente vai falar com você, viu? Não pensa que você vai ficar quietinho aí não, viu, Salvador? Vai ter para você também, viu? É que o Hermes, ele é bom de oratório. Mas é muito triste quando você vê esse tipo de situação, Hermes, acontecer. Exatamente. Porque isso desestimula. Tanto é que eu não fiquei 3 meses filiado. Eu falei, não é para mim isso. E aí já tinha o projeto do rádio também. Eu falei, eu quero chegar no rádio, na revista, com isenção. Eu não quero que ninguém olhe para mim e diga, você está falando isso tendendo para aquele ou para aquele. Não. Hoje eu procuro dar voz para todo mundo. Mas você ia complementar mais? Então, só para a gente chegar de fato por que da saída. Aí, nesse exato momento, quando lançou a candidatura a prefeito, tivemos essa expressão de votos. Eu não esperava cargo, nunca esperei, porque eu não vivo de política. Né? Acho que esse é um mal no Brasil, pensar que o cargo político, ou ocupar um espaço político, é ocupar um espaço de trabalho e ser remunerado por isso, no sentido de que eu vou viver disso. E não no sentido de que eu vou fazer algum benefício coletivo. Né? Eu tenho uma profissão, eu amo o que eu faço, eu sou professor, hoje desenvolvo pesquisa e mestrado que eu gosto, isso é uma vida. E que eu agradeço muito ter tido essa oportunidade. Estou fazendo mestrado. Me qualifiquei agora dia 26 de janeiro, agora tenho para defesa. Então a defesa, né? Já, esse ano já vai ser mestre. Porque a qualificação quiser. Já... Exatamente, se Deus quiser. E onde você está fazendo? Na USP em Ribeirão. Na USP. No Departamento de Ciências da Educação em Ribeirão. Então, o que nós fizemos nesse momento? Eu fiquei quieto, só fui conversar com o partido para dar o relatório, né? Entregamos todo um relatório feito, com mais de 16 páginas, mostrando o que foi feito do partido, enfim, dando relato das finanças e, ao mesmo tempo, das condições de êxito e não êxito que tivemos aqui. E ninguém se manifestou. E aquilo foi me deixando um pouco apreensivo. E aí, de repente, o Márcio França se lança a candidatura a vice-governador ao lado do Alckmin em 2014, né? E aí, de uma certa forma, eu já percebi que qualquer projeto, uma pretensão de futura candidatura estaria minado, né? E aí, o que eu automaticamente fui conversar com ele, conversei com as lideranças do PSB em São Paulo, no Legislativo, e nós não tivemos nenhum resultado positivo. A partir daquele momento, eu falei assim, bom, o PSB tem um projeto para Jaboticabal que não sou eu, e que não é nem das ideias que nós temos. Até pelo fato de ser vice-governador. Aí eu pensei, bom, se não tem, estou me desfiliando. Mas eu não me desfiliei para entrar em outro partido, eu me desfiliei. E aí, eis que surge nesse momento o seu Jair, que é a liderança, né, do PEN aqui na região, que faz o trabalho regional, responsável pelo DDD 16, porque lá eles dividem por DDD 15, 11, por aí vai, porque é regional. E aí do DDD 16 ele ficou responsável por Jaboticabal, me convidou para conversar, mas eu imaginava que havia um trânsito nisso aí de alguém trabalhando, que era o Salvador. E o Salvador é amigo, o Salvador inclusive é vizinho, a gente mora muito longe, mora a 200 metros um do outro. Ah, é? Né? Vocês falam de política aí? Praticamente todo dia. E o Salvador é uma pessoa que eu tenho, e não é porque ele está aqui, mas eu já sempre tive uma admiração muito grande por ele, um dos homens mais ilibados que eu conheci na minha vida, uma pessoa justa e ética, de uma envergadura indispensável, dispensável do comentário, aliás. E aí eu peguei e falei assim, bom, Salvador, você sendo presidente do partido, não tem mais o que por que não aceitar, vamos pro bem. Mas é claro que eu também teria que entender a ideologia do partido, essa questão da sustentabilidade.
Então existem coisas, claro, que eu ali me posiciono não muito a favor, como tinha dentro do PSB, para qualquer partido que eu for, porque não é 100% que a gente vai concordar com algumas coisas que tem. Mas é interessante isso, que as nossas ideias, quando elas não comungam em algum momento, elas são respeitadas. E aí eu percebi que ali há o elemento democrático, né? Que eu gosto muito daquela fala que você tem, que eu guardo até hoje. E eu faço justamente ao contrário daquilo, não que você diz, mas eu sigo naquela linha de raciocínio que você defende. Você não pode não gostar da pessoa, mas não negue a ideia dela, porque a ideia dela é boa. E é justamente o que você fala. Em Jaboticabal nós temos essa mesquinharia, né? A pessoa assume um poder político, de fato, e aí fala assim, bom, eu não gosto do André, eu não gosto do Emerson. Então tudo que vem dele é negado. Então tudo que vem dele é negado quando ele tem uma ideia fantástica. Eu não posso negar, por exemplo, a ideia de um grande empreendedor que você é, e de um nome que você construiu na cidade. Então, esse é o grande mal. A política tem que caminhar para o bem coletivo, que não é o teu bem e o meu bem, é o bem nosso, da cidade, é o bem da sociedade, né? E nós vamos repercutir um pouquinho mais depois do intervalo, acho que o André Felipe tem alguma fala, mas pegando o gancho disso que você está falando, Emerson, como falta gestor público que pense o município, que pense o Estado, o país, não para o mandato dele, objetivando uma reeleição, mas que pensasse a nossa cidade, nosso Estado, nosso país para 30, 40 anos. Mesmo que esse legado vai ficar depois registrado na história, que ele não vai colher os frutos, assim, como os nossos políticos querem colher. Mas depois a gente repercute isso. Você ia falar alguma coisa, André Felipe, intervalo? Não, uma pergunta de um ouvinte, mas nós podemos entrar no próximo bloco. NY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar, efetuar trocas de óleo e lavar o seu carro ou caminhão. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. E ainda pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Além de salgados, doces, sucos, lanches e muito mais. Equipe sempre a postos para garantir o melhor atendimento para você e seu carro. Auto Posto Portal da Nova. Rua Santo André, 665.
5, Nova Jaboticabal. Fone 3203-6440. Dedê Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11 horas e 32 minutos. Professor, estávamos falando, antes de começar essas questões sobre política, da questão das bicicletas, da urbanização. Vamos voltar um pouquinho a esse assunto, porque um ouvinte mandou uma pergunta, ele é psicoativista, e sobre planos de mobilidade urbana, Se eu não me engano, ele tem planos de mobilidade urbana, que são ciclofaixas, corredores exclusivos para ônibus, E gostaria de saber qual que é a visão do senhor em relação a isso, e se tem possibilidade de a gente estar implantando isso em Jaboticabal, Quais são os projetos para estar colocando isso em prática aqui. Ele deu o nome? Não pediu sigilo. E só fazer um comentário. Jaboticabal é um pouco complicado, porque uma cidade tem ruas muito estreitas, Então não sei se seria possível, Ia ser mais difícil, mas acho que tudo é possível, Bom, então vou aproveitar o momento para agradecer a Mariana, que é da acabou de ligar, acabou de ligar, deixando um abraço para a gente. Obrigado, Mariana, um grande abraço a você. Ela que foi uma das pessoas fundamentais quando a gente lutou pela implantação do plano de cargos e carreiras aqui na educação do município em 2009. Aliás, eu quero fazer um parênteses, eu não sei a idade dela, deve ser jovem também, porque eu com 44 eu me sinto jovem, né Salvador? Até os 70 eu sou jovem. E você tem um apelo muito forte com a juventude, viu? Eu gosto muito, eu adoro trabalhar com a educação e gosto muito da galera, um pessoal muito bacana. E a Mariana foi fundamental para acreditar no projeto nosso, por estar ali na luta coletiva, para a gente poder implantar esse trabalho na educação do Jaboticabal, inclusive acreditando no trabalho quando eu desenvolvi como vereador. Então isso para a gente é gratificante. Eu quero mandar um abraço carinhoso para ela. Bom, André Felipe, respondendo à questão, primeiro, assim, que eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu não tenho uma ideia pronta, determinada a respeito de como a gente vai fazer o projeto de mobilidade urbana. Por quê? Eu só acredito num projeto quando ele é debatido coletivamente, até porque as ideias elas têm que ser acolhidas, discutidas, debatidas, refletidas, e aí sim a gente vai conseguir desenvolver um trabalho adequado. Porque muitas vezes o que eu imagino como plano de mobilidade urbana para Jaboticabal, partindo do pressuposto, da ideia de que sou eu, Emerson, definindo essa ideia, fica uma coisa, primeiro egocêntrica, egoísta e até também cheia de falhas de entendimento, com muitas falhas de entendimento. Bom, pensar Jaboticabal hoje é discutir com todos os segmentos, porque eu tenho que discutir com todos os segmentos e ver qual vai ser o ponto nevrálgico para não afetar nenhum e desestabilizar o outro. Então, muitas vezes, quando eu saí candidato em 2012, a ideia era liberar uma faixa de um dos lados da zona central do comércio de Jaboticabal até para a gente ter um fluxo de carro e também pensando na questão das bicicletas. Só que aí gera um outro problema. Onde eu vou colocar os carros que estão daquele lado? Mas eu também tenho que pensar onde vai colocar a saúde dos ciclistas, que utilizam. Então, essa política ela só pode ser feita e realizada de fato quando se há discussão com todas as pessoas envolvidas na ideia. E todas as pessoas envolvidas na ideia têm que ter também a clara ideia de que a ideia dela não é a única correta. E que ela também pode apresentar tem que entrar falhas, os especialistas também. Mas isso é o que falta no nosso país. No nosso país, por que eu acho que nós estamos ainda com sérios problemas? Porque as pessoas pensam muito em si, só em si. Exatamente. Então, por exemplo, lá em São Paulo, que é o que aconteceu, as pessoas estavam reclamando que a ciclofaixa estava na frente da garagem deles e eles não poderiam estar estacionando o carro, nem em frente à residência não poderiam estar estacionando o carro. Mas espera lá,
tudo bem, você está pensando só na sua casa, mas e toda uma cidade que vai ganhar mais mobilidade, que vai facilitar a economia? Porque o nosso povo ele tem um pouquinho de dificuldade de entender que um bem coletivo iria solucionar os problemas dele também. Ele ia ter menos estresse, ele ia ter menos problemas, né? Só a pessoa que fez a pergunta, o psicoativista, se chama Orlando, ele pediu para ligar e para mencionar o nome dele apenas Orlando. Eu agradeço até a pergunta, então, e nós temos Orlando. agora pode falar do Eu agradeço a pergunta do Orlando, né? E assim, só para deixar claro, é que com todas essas ideias, eu penso que eu parto de uma ideia, ela pode ser utópica, mas para mim é que eu acredito. Uma democracia ela só é feita de fato quando o poder é descentralizado, quando não fica só na figura de uma pessoa. Essa figura ela tem que ser líder, tem apenas que ser popular, o líder, né? Tem que ser um voto ela tem que popular, ser a liderança. E o líder é diferente do chefe. O que a gente tem hoje é chefe de governo, não líder de governo. O líder de governo é que abre para que todas as pessoas possam participar. E nessa abertura de todas as participações, o que a gente faz? As ideias que conflitam de fato e que não promovem a progressão ou o progresso, a gente vai ter que eliminar. E as ideias que confluem, que dá para atender tanto um lado quanto o outro e todos saírem não satisfeitos, porque, como eu já disse, o Mário Sérgio Cortella brilhantemente fala, o ser humano é insatisfeito, mas pelo menos a gente sai numa certa harmonia. E nessa certa harmonia eu consigo contemplar o ciclista, o pedestre, o atleta, e consigo também contemplar o morador, o comerciante, aquele que usufrui do veículo para se mobilizar. Mas tem que ter um debate, até porque você pega o calçadão, que se discutiu há tantos anos aí no final do ano, não conseguiu emplacar, porque você acaba tomando decisões segundo a vontade de 2 ou 3 que detêm o poder e não é congregado isso de forma ampla, né? Isso que você falou só um minutinho, André Felipe, do autoritarismo, da autoridade, se a gente pegar o monge executivo, a gente entende bem a diferença disso, porque o líder, ele tem que ter autoridade no comando. O que é autoridade? É você fazer com que as pessoas entendam qual é o seu projeto, congrega isso, e você vai influenciar as pessoas a atingir o objetivo comum. O chefe não, diferente do líder. O chefe é o autoritário, aquele que diz, olha, é para cá que eu quero que vá. A minha palavra tem que prevalecer. Por isso que eu sou contra qualquer ditadura de esquerda ou direita. André Felipe. O senhor não acredita, professor, que existe uma polarização no Brasil em todos os sentidos? Por exemplo, tem uma massiva população que apoia ciclovia, uma massiva que é contra. Esquerda, direita, embora eu acho que os partidos também não têm mais ideologia, infelizmente. Não existe ideologia, são todos seguindo aquele mesmo, pelo menos os grandes estão seguindo o mesmo sistema, ao meu ver. Uns de uma forma, outros de outra, mas servem ao mesmo Deus. Vamos colocar assim, o senhor não acredita que no país tem muita polarização de tudo? Perfeito. E aí cabe, né, ao futuro gestor ou gestora que for ocupar o poder, e entender que ela está ocupando temporariamente o poder, e o grande êxito nessa liderança é saber se ele vai conseguir fazer com que as ideias contrárias se amarrem em pontos semelhantes. Porque se eu grito com você grita comigo, eu não consigo ouvir suas palavras porque o meu grito está perto dos meus ouvidos, ele é muito maior. E você idem, que eu pensando numa metáfora aí, numa comparação com essas duas forças. Genial, o que tem que fazer é baixar os gritos, falar, tem ideias importantes do teu lado e tem ideias importantes do outro. Essas ideias se combinam, então vamos implantar essas. As que ainda não se combinam, a gente vai tentar de uma certa forma, e daí Deus nos deu a racionalidade, né? Daí a importância de Deus na nossa vida, na natureza, não no sentido apenas religioso, mas que ele deu o maior bem para o homem, que é a inteligência. Se o homem souber usar, ele vai ver. Aqui é o paraíso, o planeta Terra é o paraíso. Com certeza. Né? E aí, a partir desse momento, a gente vai conseguir, de uma certa forma, caminhar para um resultado benéfico. Ô Emerson, vamos dar a voz um pouquinho para o Salvador? Né, presidente? Opa, presidente do PEN, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, André Felipe. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio aqui. É um prazer estar junto com vocês aqui, com o nosso professor aqui, nosso amigo, nosso companheiro de luta. Com certeza. De vez em quando eu vejo você lá curtindo algumas coisas no Facebook, viu? E antes eu não sabia eu não tinha ligado uma pessoa a outra. Essa semana que eu liguei, falei, pô, é ele, cara. Ele acompanha o trabalho da gente. Dentro da simplicidade, da humildade da gente, que a gente foi criado, a gente procura estar observando e analisando todos os meios, né? Inclusive o Facebook a gente navega um pouquinho, namora um pouquinho, mas dentro das limitações da gente de estudo, de capacidade e tal, mas mais apreciando
apoiando e desejando que seja usado esse meio de comunicação para o bem também. Você é o presidente do PEN em Jaboticabal e você estava comentando, o PEN está com quantos anos de existência? O PEN que ele foi oficializado mesmo, 3 anos. Ele vai disputar a primeira eleição, se tudo correr bem, do jeito que a gente está se programando, para ter pré-candidatos a prefeito e a vereadores. A primeira eleição é essa eleição agora. Só disputou para deputados a eleição passada, porque ele ficou pronto há 3 anos, né? Então agora vai ser, se tudo correr bem em Jaboticabal, a gente pode ter, né, a nossa chapa completa de candidatos. Hoje tem quantos deputados o PEN no Brasil? Hoje ele tem 2 estaduais aqui no estado de São Paulo e no total, entre estadual e federal, são 18, são 2 federais. Mas agora com essa janela a gente teve uma reunião sábado lá na Barrinha, onde é uma subsede nossa oficial. Onde a minha terra, viu? Onde acontece. Minha terrinha, morei 24 anos lá, mas eu sou natural de Barrinha, muitos né? amigos, gente boa, entendeu? É uma terra que tem que ser valorizada, né? Uma cidade que deu um deputado para a nossa região com muito pouco voto, que é o nosso amigo, que é o Adilson. Então, eu gosto muito daquele lugar. O PEN vai lançar candidato em Jaboticabal a prefeito? Olha, a gente está trabalhando para isso. As chances são enormes de a gente ter o nosso pré-candidato e um grupo, uma chapa completa de vereadores, candidatos a vereadores, né, numa proporcional com outro partido que já há muito tempo está com a gente, que é o PRTB. Esse pré-candidato seria o professor? Olha, tudo caminha para esse nome, né? O nosso trabalho é para isso. A gente já está preparando o Emerson para ser nosso pré-candidato há muito tempo, desde o PSB, que a gente estava junto, fui candidato a vereador com ele no PSB. Na época a gente fez uma luta muito grande para poder, de desacreditado, a passar a eleger 2 vereadores, e eu estava fazendo parte dessa equipe. Tive 366 votos naquela época, onde, graças a Deus, meus votos ajudaram a eleger ele e o Gilberto no PSB. Você não vai ser, esse ano você não vai ser candidato? Esse ano eu não sou candidato a nada, nenhum cargo eletivo. Na eleição passada eu saí para deputado federal pelo PRTB. Tive 1.500 votos na eleição aqui, mas mais como um alerta e um lembrete, um puxão de orelha aos nossos políticos de Jaboticabal, que tem que parar de esquecer de Jaboticabal e olhar para o seu próprio umbigo e começar a pensar no coletivo, na cidade, que qualquer pessoa que se lançar aqui e que tiver o apoio da maioria tem chance de eleger um deputado aqui, tanto estadual como federal, mas tem que ser um trabalho conjunto de toda a cidade, não importa o partido, não importa, tem que ser o partido de Jaboticabal. Então, somente para alertar e para falar que tem jeito, que é possível uma pessoa simples como eu conseguir uma legenda para deputado federal. Então, é só trabalhar e fazer algo de bom para a cidade. Ótimo, estamos encerrando agora, né, esse bloco, e vamos voltar em seguida. Eu gostaria de entrar na questão, né, o professor Emerson, que também é muito atuante nisso, por isso a sua popularidade no meio dos jovens, que eu noto bastante, questão social de Jaboticabal, porque eu tenho... Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone
3202-9397. Pé de batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 11 horas e 49 minutos. Bom, professor Emerson, quem conhece o senhor ou já ouviu falar, sabe que o senhor tem uma posição política mais à esquerda, né, mais socialista. E nesse âmbito a gente engloba as questões sociais, né, com certeza. Jaboticabal, nos últimos anos, nós temos visto um aumento no número de moradores de rua. Isso é comentado pela população. Já surgiu uma Cracolândia, né, em Jaboticabal, lá na Marginal, na parte mais próxima à Fiat, onde temos vários usuários de crack e sucessivamente a cidade está ficando mais perigosa. As pessoas estão evitando passar naquela região à noite porque já não é seguro como era antes. E também eu costumo brincar com uma amiga minha, né, quando passamos em frente do Ministério do Desemprego, que é ali em frente à delegacia, que é o lugar onde, né, os desempregados vão, e nós vemos que a fila está cada vez maior, né?
como o senhor, como socialista, quais são suas propostas para o meio social? Bom, sua pergunta é extremamente importante e bem reflexiva, né? Bom, então vamos pensar um pouquinho. Em 2011, eu fiz parte de uma comissão na Câmara Municipal chamada Comissão de Assuntos de Relevância para Verificação de Pessoas com Vulnerabilidade Social. Esse palavrão todo é verificar pessoas que estavam em situações de quase miséria. Só para ter uma ideia, naquele momento, os dados que foram levantados, porque eu fui relator da comissão, nós tínhamos 3.122 pessoas, se eu não me engano o número exato, vivendo com R$120 por mês. Então você coloca 3.122 pessoas vivendo com R$120 por mês. Lembrando isso em 2011. 2011. Né, o salário mínimo naquele momento, eu não me lembro se era 600 ou 700 alguma coisa. E essas pessoas com risco também nutricional? Não, exatamente, essas pessoas estavam nesse risco da miséria. Né? Viver nessa condição e viver numa condição miserável. E aí, quem que participou dessa comissão? A Polícia Militar, a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social do município, o Fundo Social de Solidariedade, as entidades de classe que nós temos aqui, os clubes de serviço, enfim, fizemos uma comissão convidando todos para participar, a imprensa, para discutir o assunto. E aí, qual o veredito que nós chegamos naquele momento? Que primeiro, é preciso o quê? Repensar as políticas públicas de desenvolvimento social em Jaboticabal. Então nós temos que sair do aspecto do assistencialismo sem deixar a pessoa desamparada. Porque não é também falar assim, eu não vou dar a cesta básica, o poder público não vai dar o alimento para a pessoa. Porque essa ideia de ensinar a pescar eu acho até interessante, mas ninguém consegue segurar uma vara com fome na barriga. Você lembra, fazendo um parênteses, você lembra do Betinho? Quando o repórter perguntou para ele se ele não acha que tinha que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, ele disse assim, enquanto os governantes buscam alternativas para gerar emprego e dar dignidade, eles não podem passar fome. Exatamente. Então, essa ideia, assim, eu tenho que dar o sustento para a pessoa, mas mostrar para ela que há uma possibilidade. Então, em meio à crise hoje, o que nós temos? Nós temos hoje vários setores de inteligência sendo colocados, e aí porque não dá, eu não posso negar a ideia, porque a ideia é boa. O André Maria aqui mesmo, já disse isso há muito tempo atrás, primeiro que Jaboticabal não tem uma vocação econômica. Não tinha um centro de pesquisa tecnológica para o município. Então nós temos aqui uma Unesp, que ela só é falada na boca dos políticos como o celeiro de grandes benfeitorias que foi trazida para Jaboticabal, mas que não é absorvida. Nós somos, e não dá para negar, nós somos um polo regional tecnológico de agroindústria. Não dá para negar. Aqui nós temos as maiores e melhores mentes brilhantes para o desenvolvimento da tecnologia industrial. E não usa. São Carlos e Alfiscar estão ali coladinhos, um alimentando o outro. Que seria a questão, por exemplo, do reaproveitamento das incubadoras de serviço. Isso. Das incubadoras. Inclusive do agronegócio. Exatamente, perfeito. Da Inagro. Falta geração de emprego, então. Então, nessas incubadoras você gera emprego. Porque assim, as pessoas atribuem muitos problemas à crise econômica, mas Jaboticabal tem um problema de desemprego já que vem há muito tempo. E a moçada não fica aqui, a moçada tem que ir embora, você não tem. Isso. Cadê a agricultura familiar? Você tem centenas de pequenos proprietários. Eu falei já em outro programa, hoje um alqueire de terra ano é 3 mil, Salvador. Quer dizer, o cara tem de renda, se o cara tem 8 alqueires, ele tem 24 mil. Você divide por 12, dá 2 mil. Ele não consegue manter a família dele. Cadê a agricultura familiar? Ele citou a questão dos jovens, né, que estão saindo. Outra questão também que é importante, que engloba a questão social, o que proporcionar de entretenimento para os jovens de classes mais baixas. Porque uma coisa que me estarrece muito, com todo respeito à Polícia Militar, mas todas as vezes que eu vejo uma abordagem policial, eu vejo eles abordando ou moradores de rua ou jovens de periferia. Eu nunca vejo assim, na verdade, o pensar cultura, proporcionar cultura para esse povo. Então, eu já vi policiais na frente do shopping empurrando, agredindo, ofendendo, xingando adolescentes que lá estavam. Não vou dizer que são santos, fazem coisas erradas alguns deles, mas existe cinema em Jaboticabal acessível, existe teatro em Jaboticabal, existe show em Jaboticabal, pode até ser um show assim... Pode ser na praça, no Coreto, cadê as bandas da cidade que pode ser professor, pode ser até um show de funk, que esse povo gosta, eles gostam, vamos proporcionar, mas nem isso tem. O senhor não acredita que isso aí é um problema também grave? A primeira coisa que nós temos que pensar nessa questão da juventude é dialogar com a juventude. Não bater e agredir. Exatamente, é dialogar com a juventude. Como se faz isso? O poder público tem que criar um canal de comunicação com a juventude.
E para se criar um canal de comunicação com a juventude, é criar um departamento da juventude no município. A criação do departamento da juventude no município, a pessoa vai falar assim, mais um gasto? Não, é um investimento. Há uma diferença entre gasto e investimento. Né? É um investimento, porque eu estou pensando na sociedade futura. E esse departamento de juventude ele tem que ser ocupado por quem? Por cargos políticos? De maneira alguma. Tem que ser ocupado por pessoas que querem trabalhar a política pública para a juventude, para trazer a juventude no processo. Porque para eu saber qual é o desejo que o sujeito tem, é ele falando do desejo dele, que está pulsando no interior dele. E só faço isso quando eu tenho alguém que é habilitado para isso. Se você falar assim, você é habilitado para isso, eu sou habilitado na posição de um professor. Mas eu sou uma pessoa com 36 anos que não tem a mentalidade do jovem. A minha mentalidade de 17 anos é diferente da mentalidade do jovem. Eu não fui um jovem que gostava de skate, eu não fui um jovem que gostava de soltar pipa, eu era um jovem que gostava de brincar de pega-pega e jogar futebol. E aí eu tenho que respeitar o jovem que gosta do skate, né? O jovem que gosta de soltar pipa, quer dizer, o jovem que gosta do cinema, o jovem que gosta do funk, quer dizer, dos movimentos culturais. Eu fico muito assim, satisfeito, porque eu vejo pessoas assim de mais idade, vamos colocar aí uns homens mais maduros, homens e mulheres, que reclamam tanto da insegurança, da vadiagem, só que quando vê um jovem andando de skate, marginaliza, entendeu? Eles não conseguem entender. Eu tenho um grupo aqui que, inclusive, eu tenho uma ligação até de amizade com os idealizadores, que é o grupo da Companhia Fazendo Arte. Legal. Do Lambão, da Juliane, tem muitos outros membros, é um grupo, estou falando só os que eu lembrei, né? E eles também, muitas vezes sofrem preconceito da sociedade, porque as pessoas mais velhas não entendem que eles estão fazendo uma coisa benéfica, que eles estão levantando fundos, eles fazem pedágio, eles estão levantando fundos para promover a cultura. Eles pegam muitos jovens de periferia que gostam de estar participando da oficina que eles fazem. Só que eu vejo que o pessoal quer mudança, mas marginaliza tudo que o jovem faz. O jovem no Brasil, está difícil ser jovem no Brasil, professor. Eu digo isso porque é marginalização, é julgamento por parte dos setores mais reacionários da sociedade. É porque nós temos aqui dois grupos que não se dialogam. Primeiro, que não tem o departamento de juventude. Segundo, que teria que ter um departamento de cultura atrelado ao departamento da juventude. E não só uma política cultural voltada para a juventude, mas especificamente também para a juventude. Porque aí você tem que polarizar o departamento de cultura para atender os vários segmentos culturais. Porque você tem desde a chamada cultura erudita, né, que o chamado erudito, muito caiu por terra isso hoje, mas ainda permanece na cabeça das pessoas. Pode cair no plano da conceitualização prática, clássico, mas ainda fica. Pessoa que quer um teatro, um musical, ou um tipo de segmento musical e que acaba marginalizando, como você mesmo disse, uma boa palavra aí, em relação aos outros. Então, primeiro com o Departamento de Cultura, que ele absorva tudo isso, de fato, com políticas públicas de fato, dialogando de fato com a comunidade. E quando eu falo de fato, é autonomia para todos os segmentos. E aí criar o Departamento da Juventude, com membros da juventude, para que nós tenhamos o quê? Uma mudança dessa ótica e saber que isso não é agora a curto prazo, que a sociedade vai entender o que os jovens estão sentindo a médio e longo prazo. Nós temos uma geração que ela já ultrapassou a geração X, Y, e quer dizer, uma geração nova, uma geração que ela nasce tão antenada, que ela já está totalmente informada. Ela já sabe seus direitos e seus deveres. Ela só tem que saber como organizar isso na sua cabeça, como fazer essa condução acontecer. Professor Hermes, nós temos 1 minuto, rapidamente, eu vou te fazer 2 perguntas objetivas. A primeira delas, é pré-candidato? Na atualidade, sim. Na atual conjuntura, sou pré-candidato. Pré-candidato. Vocês estão tentando arregimentar aí mais alguns partidos, além do PRTB, que o Salvador disse. Você, vice, você não sairia? Não, não é por vaidade. Tá. Não, mas é por causa de um projeto. Tá. Apoio do Ori. Se ele dissesse que queria apoiar a sua candidatura ou ser o candidato dele? Bom, assim, se ele falar que vai apoiar a candidatura e pensar num projeto que o nosso grupo tem para a cidade, como eu te disse, eu não nego... Se a ideia for boa, eu vou seguir a tua fala. Se a ideia for boa, eu não nego a pessoa. É isso aí. Né? Professor Hermes, obrigado, Salvador, pela presença. Nós já fechou o tempo e nós vamos ter outras oportunidades onde nós iremos repercutir, aí sim como candidato, confirmando a sua candidatura, repercutir as suas propostas, as suas ideias de forma mais ampla. Posso só agradecer? Claro. Muito obrigado a vocês, né? André Maria, André Felipe, a toda a equipe técnica, ao Salvador que está aqui, aos ouvintes que estiveram conosco nesse exato momento.
Então, Deus abençoe sempre vocês, ilumine a vida de vocês, dê tudo de bom, que vocês tenham muita produtividade no interior, no coração, na vida, em tudo. Enfim, só progresso e sucesso. Obrigado, professor Emerson, obrigado, Salvador, obrigado, André Felipe, Lucas, André, na operação, na filmagem, e obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha todos os sábados no programa No Campo das Ideias, e sábado que vem estaremos mais uma vez nesse sacerdócio. Um bom final de semana a todos.